sou a Andreia Pereira, uma das sócias da O Investimentos, responsável pela parte de comunicação e marketing. Nos últimos meses, a gente lançou esse projeto Call com Gestor e vem trazendo uma série de assets e cabeças pensantes, tanto da XP quanto do mercado, para conversar com a gente a respeito de cenário, a respeito dos investimentos. Hoje a gente está recebendo o Fernando Ferreira, que é estrategista-chefe da XP e head do Research da casa. Então, bem-vindo, Fernando, obrigada por ter vindo aqui novamente. Você já esteve com a gente há uns meses atrás, mas é sempre bom te ouvir. Comigo está o Henrique Bosquá, que é nosso head de produto, vou passar a palavra para ele se apresentar, depois a gente começa nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, em especial ao Fernando, que vai enriquecer muito o nosso bate-papo na próxima hora. Tenho certeza que vai agregar muito para todos. Fernando, conta um pouquinho para a gente das atribuições da área de estratégia de Richards e também um briefing da dimensão da XP e seus principais números, por favor. Tá ótimo, vamos lá. Bom, obrigado, pessoal, pelo convite novamente, para estar aqui batendo um papo com vocês. Eu tô no mercado há quase 17 anos, né? Entrei no mercado em 2003, fiz minha carreira sempre como analista de ações, né? Então já cobri vários setores aí na bolsa, né? Eu estava no banco estrangeiro, no Bank of America, e passei quase 10 anos fora do Brasil, né? Então isso me ajudou a ter uma visão, né, de mundo, uma visão global interessante, né? Dado que acho que agora, cada vez mais, a gente tem que pensar globalmente nos nossos investimentos, né? Não dá para a gente ficar só com a cabeça pensando em Brasil, porque hoje tem muita opção de investimento internacional e global, acho que cada vez mais a gente tem que considerar isso. Então, esse papel do estrategista, o que eu faço, né? Hoje a gente tem um time de 45 pessoas no time de análise da XP, e é um time que cresce, né, bastante, a gente continua expandindo, e temos ali, né, os analistas setoriais que cobrem dos maiores setores, né, da bolsa, então analista aí de real estate, de consumo e varejo, de commodities, energia, enfim, todos os setores. Temos o time de macroeconomia, né, liderado pelo Caio Megali, que foi uma baita contratação aí que a gente anunciou há 2 meses atrás. Temos analistas de renda fixa, né, o time de política, o time de internacional também, que está olhando para as BDRs e temas de investimentos lá fora. E o meu papel como estrategista é trazer um pouco dessa inteligência, né, que é criada por todo esse time de análise e trazer de uma forma simples e objetiva, né, para os investidores o que isso significa para cenário, para investimento, enfim, alinhando tudo que a gente está vendo, né, tanto da parte ali de empresas quanto da parte macro também. Então, um pouco desse o nosso papel. A gente hoje, né, a gente publica por mês cerca de 300 relatórios na nossa plataforma de conteúdos, ali conteúdos.xpi.com.br. A gente publica muita análise ali, e tudo 100% de graça, né? A gente mudou muito essa realidade, né? Porque as outras casas de research todas cobram, né? E a gente não, a gente dá o nosso conteúdo aberto ali para todo mundo, e a gente tem a felicidade que esse ano a gente viu um crescimento muito grande de interesse, né? Acho que as pessoas viram esse cenário extremamente volátil, né? E quiseram entender mais o que estava acontecendo, enfim, o que fazer com o seu dinheiro. Então, acho que desse lado, né, se dá para tirar alguma coisa positiva desse ano, que tem poucas coisas, né? Eu acho que essa foi uma delas, que as pessoas estão querendo, né, entender mais sobre investimentos, aprender mais, o que é muito legal, né? E a gente tem visto uma demanda muito grande aí pelos nossos análises. Com certeza. Deixa eu até aproveitar que você falou que morou muito tempo fora, começou a falar um pouquinho já de diversificação internacional. Não tem como a gente começar o nosso bate-papo hoje sem falar do tema do momento, que são as eleições americanas, né? Então, eu queria, para a gente começar aqui a contextualizar, queria saber de você, o que vocês estão vendo em relação a esse momento, né, que a gente tem, teoricamente, uma vitória do Biden,
mas pode ser que o Trump ainda judicialmente consiga reverter isso. O que a gente pode esperar, no caso da vitória do Biden, de diferença de política econômica e os próximos passos da guerra comercial? Uma pergunta, várias perguntas numa só, mas para você contextualizar um pouco esse momento que a gente está em plena eleição americana. Boa, tá bom, vamos lá. E tem mais perguntas depois, né? Porque senão dá para responder só essa até o final da... Tem bastante. Tô brincando. Bom, o resultado da eleição, né, considerando, vamos assumir que, né, Biden seja eleito sem né, o controle democrata do Senado, né? Então, isso que está sendo precificado hoje, que você vai ter um presidente democrata com um Congresso dividido. Então, na Câmara dos Deputados, né, os democratas mantiveram o controle da Câmara, que era esperado, mas eles perderam vários assentos. Né? Então, eles perderam a maioria que tinham na Câmara, diminuiu, né, a maioria, ficou uma maioria mais apertada, e no Senado, muito provavelmente, ainda vai ter, né, segundo turno na Geórgia, mas muito provavelmente os democratas vão ficar ou com meio a meio, né, ou eles vão ficar ainda com a minoria no Senado. E esse cenário, para os mercados, é o melhor cenário possível, né? Por quê? Porque, de um lado, os democratas eles querem um programa de estímulos mais agressivo que os republicanos, então a gente deve ter um pacote de estímulos maior, né, do que os republicanos queriam. Só que, por outro lado, todas as medidas mais impopulares e principalmente menos, né, business friendly, dificilmente eles vão conseguir aprovar, né? E aqui a gente está falando do aumento de impostos, né, que era a principal delas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né, que está no programa de governo dos democratas. Eles queriam aumentar, né, a taxa de impostos de volta para 28%, de 21% para 28%. Então, isso teria um impacto grande, né, nas empresas americanas. Essa chance está praticamente descartada, né? Sem a maioria nas duas casas, diria que é praticamente impossível que eles consigam aprovar uma medida impopular dessa. Tem outras também, né, que os democratas tinham, que eram um pouco menos market friendly, que a gente chama, né, um pouco menos amigáveis para as empresas. Então, esse cenário ele caiu por terra, né? Eu acho que o cenário que poderia ter acontecido de uma ampla maioria dos democratas, né, nas duas casas e, né, uma vitória do Joe Biden, seria um cenário que o mercado poderia sofrer, porque por um lado, né, você teria um pacote de estímulos muito grande, só que por outro, algumas medidas mais impopulares provavelmente passariam, né, nesse cenário. Então, quando você olha historicamente, desde 1901, esse cenário que eu falei de presidente democrata com Congresso dividido, historicamente foi o melhor cenário para o S&P 500, né? Ele foi o melhor cenário de retornos históricos, justamente porque o sistema ali de checks and balances funciona, né? O presidente não consegue fazer tudo o que ele precisa, ele vai ter que chegar em consenso, né? E chegando em consenso significa que medidas mais radicais dificilmente vão para frente, né? Então, esse é um bom cenário para a economia. Acho que, de maneira geral, o Biden não deve fazer uma guinada muito grande nas relações com a China, né? Acho que a questão da China é uma questão muito mais de Estado e muito menos de governo, né? Acho que essas relações com a China vão continuar duras por uma década ou mais, né? A gente não deve ver uma resolução dessa questão, né, Estados Unidos-China no curto prazo, porque, né, os Estados Unidos sabem que a China vai se tornar a maior economia do mundo na próxima década, e isso tem implicações geopolíticas, né, isso tem implicações de uma série né, de frentes. Então, essa guerra é muito mais do que uma guerra comercial, né? Ela é uma guerra tecnológica, né, para ver quem tem a supremacia da tecnologia, ela é uma guerra comercial, tem questões, né, tensões geopolíticas também. Então, a gente não deve ver uma resolução no curto prazo das questões. Agora, o Biden, ele tende a governar muito mais pelos caminhos, né,
mais institucionais, né? Usando os organismos bilaterais, não deve ser um governo via Twitter, né? Então, por isso, todo mundo acha, olha, o mercado gosta desse cenário, que é um cenário mais previsível, né? Então, acho que o grande problema do Trump não eram as medidas dos republicanos, né? Que o mercado gosta das medidas dos republicanos de baixo imposto, diminuir regulação, etc. E tem um ponto que eu esqueci, que é o aumento de regulação que os democratas queriam fazer também para o setor de tecnologia e o setor de saúde, né, o setor de healthcare, que são os dois maiores setores do S&P 500. Então, esses setores subiram demais, né, com esse cenário de Congresso dividido. Mas voltando para a questão da China, dificilmente, né, a gente vai ver uma resolução. Agora, as relações entre os dois países devem, né, acho que tira um pouco da volatilidade, né, daquela incerteza muito grande do Trump, que, né, de uma hora para outra ele mudava de ideia, mudava política, né, colocava tarifa. Então isso trazia um nível de volatilidade elevado, né? O Biden ele tende a governar mais da forma mais institucional, usando os organismos, né, bilaterais. Então, por esse lado, esse nível de incerteza e volatilidade pode ser que diminua um pouco. Bom, aprofundando um pouco esse tema macro ainda, Fernando, quais são os desafios do novo governo norte-americano e das nações desenvolvidas de uma forma geral para tratar, ao longo dos próximos anos, dos elevados gastos e estímulos liberados em 20 e talvez em parte de 21? Quais são as soluções que os democratas devem endereçar, com um pouco mais de aprofundamento, para que possa haver, de fato, uma recuperação da atividade econômica, uma retomada sustentável do crescimento e uma redução de desemprego nesse novo modelo de economia? Olha, eu acho que no momento a gente está vivendo duas realidades, né? A realidade de curto prazo para a atividade econômica, ela tem se deteriorado na Europa e nos Estados Unidos por conta da segunda onda, né? A gente está vendo um aumento muito rápido de casos e de mortes e hospitalizações na Europa e nos Estados Unidos. Vários países europeus e alguns estados americanos aumentando o nível de restrições novamente. Ninguém indo para o lockdown total, mas a gente já está vendo, né, o nível de restrições aumentando. E isso tem feito com que as pessoas, mesmo que não haja um lockdown, as pessoas já têm mudado o seu hábito novamente. Então, você olha os dados de mobilidade, né, os dados ali de alta frequência, que a gente chama, e você vê já uma queda abrupta, né, nas últimas semanas de atividade, de mobilidade, né, no quarto trimestre. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto negativo, né, em atividade econômica no quarto tri, lá fora. E a questão da pandemia ainda está longe de ser resolvida, né? Então, caso os governos não consigam controlar esse novo aumento aí de casos expressivo que a gente tem visto, pode ser que essas restrições continuem aumentando ou se estendendo, né? Porque até agora os países anunciaram até começo de dezembro. Se eles não conseguirem controlar, vai até o Natal, vai pegar, né, um período de vendas muito forte do comércio no Natal, enfim. Então, pode ser que a atividade econômica seja impactada. Por outro lado, a gente teve essa notícia muito positiva essa semana da vacina, né? E quanto mais você estende, né, o seu horizonte, se você começa a olhar 6 meses para frente, 12 meses para frente, aí a vacina, sem dúvida nenhuma, vai ser uma realidade, né? Então, a gente está, né, nessa guerra do ponto de vista de atividade econômica, pensando hoje, olha, curto prazo é um pouco mais preocupante, médio prazo a gente teve essa notícia muito boa, né, da vacina, e deve ter mais, porque são hoje 65 vacinas que estão sendo estudadas em fase de aprovação, 6 ali já estão na fase final, né, e a da Pfizer sendo uma delas. Então, eu acho que, né, o que a gente deve enxergar no curto prazo é uma nova desaceleração de atividade, mas isso também deve trazer um ímpeto, um impulso
para que tanto a Europa quanto os Estados Unidos, e até o Brasil, né, o Paulo Guedes falou isso ontem, que caso haja uma segunda onda no Brasil, a gente vai sim ter que estender os benefícios, você vai ter uma nova onda de estímulos econômicos, né? Então, até agora, foram 20 trilhões de dólares, né, de estímulos econômicos entre programas monetários e programas fiscais no mundo. 20 trilhões de dólares é muito dinheiro, né? É mais de 20% do PIB global. E a Europa já estava falando ontem em mais 1,5 trilhão. Os Estados Unidos, com o Biden, provavelmente eles vão tentar um programa próximo a 3 trilhões de dólares, que é mais 11%, 12% da economia americana. Enfim, é muito dinheiro, né? E esses 20 trilhões não vão parar por aí, né? Com certeza eles vão aumentar, dado que a gente está vendo, né, essa segunda onda, que ela é preocupante, e isso tem gerado já um impacto na atividade econômica, né? Então, imagina se você tem um bar, um restaurante ou um hotel, né, você, né, reabriu, ficou super feliz, pô, agora tem que fechar de novo, né? Então, esse impacto, né, esse double dip, né, essa volta aí à queda da atividade, ela vai necessitar, né, de mais estímulos. Então, esses estímulos, sem dúvida nenhuma, eles são positivos, né? Eles ajudaram bastante a gente não enxergar, a gente não ver uma grande onda de quebradeiras, né, de empresas. A gente não teve uma grave crise de crédito esse ano, justamente porque os governos conseguiram dar essa ponte de liquidez para as empresas sobreviverem. Agora, né, provavelmente a gente vai ter uma nova onda aí de estímulos pela frente, né? Então, você vai ter mais liquidez sendo injetada nas economias. Perfeito. E quais os impactos no curto, médio prazo, olhando para frente, que vocês veem que tanto a eleição quanto essa questão agora dessa segunda onda podem ter nos mercados acionários dos Estados Unidos? A gente teve agora um rally de alta logo depois da eleição, mas a gente tem agora essa questão preocupante da segunda onda do Covid. Quais são as expectativas de vocês para o mercado acionário americano e aproveitando, pegando carona dos metais preciosos, ouro e prata? Bom, Estados Unidos a gente continua otimista, né? Como eu falei, a gente, né, enxerga esse cenário como o melhor cenário para a Bolsa lá, né? O cenário das eleições americanas e né, muito provavelmente você vai ter um grande pacote de estímulos aí sendo aprovado, né, no começo do ano que vem, né, quando o novo governo tomar posse. Então, isso deve ajudar bastante, né, ao aumento de liquidez dos mercados, e a gente está vendo uma recuperação de lucro para o ano que vem muito forte, né? Os analistas estão projetando um crescimento de lucro enorme para o ano que vem. O grande risco para esse cenário, né, é justamente se essa segunda onda for muito mais dura e duradoura, né, e isso levar a uma nova recessão, né, uma recessão grave como a gente teve ali em março, abril. Não é o cenário base, né, porque além da vacina, né, que deve vir por aí, a gente também tem visto que os governantes não querem voltar para aquele cenário de lockdown total, né? Isso né, na Europa, nos Estados Unidos, todos os governantes estão indo na mesma linha de falar, olha, vamos implantar restrições parciais, mas a gente não vai voltar para aquele cenário, que realmente o impacto econômico é gigantesco, né? Então, eu acho que essa segunda onda, ela pode ter um impacto no curto prazo, mas me parece menor, porque, de um lado, os governantes não vão fazer lockdown total, e, por outro, eles não vão esperar a coisa se deteriorar demais para anunciar um novo pacote de estímulos, né? Então, acho que o pacote de estímulos vem junto com, né, as restrições. Lá em março, abril, eles demoraram aí quase um mês, né, para começarem a anunciar esses estímulos, e isso fez com que o mercado em março caísse em linha reta, né? Caiu muito forte no mês de março até, né, esses estímulos começarem. Então, acho que isso suaviza bastante, né, o impacto no mercado. O fato de que você já deve ter um grande pacote de estímulos sendo anunciado nos próximos 2 meses, né? Então, acho que a gente tem que considerar isso, que essa segunda onda, do ponto de vista, não estou falando do ponto de vista humanitário, do ponto de vista de impacto em economia e mercado,
deve ter um impacto menor do que foi ali em março, abril. Né? E tem a questão da vacina também que está vindo por aí. Então, os Estados Unidos continua sendo, né, um bom mercado para se investir. A gente fez uma comparação no nosso último panorama da Bolsa, né, do mês de novembro, entre Bolsa Brasileira e Bolsa Americana, e a gente comparou 4 fatores, né, para comparar as duas bolsas. A Bolsa Americana ela ganha em 3 dos 4 fatores, né, em relação à Bolsa Brasileira. Ela ganha em relação ao crescimento de lucros mais forte, ela ganha em relação à composição setorial, porque lá você tem grande exposição ao setor de tecnologia e de healthcare, né, de saúde, que são 2 setores que são beneficiados nessa nova realidade, né, nesse novo normal que o mundo está vivendo, e ela também é beneficiada em relação ao custo de capital, né, o preço da bolsa versus o custo de capital em dólares, que hoje ainda continua próximo de zero, né, a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Então, a Bolsa Americana ganha nessas 3. Onde a Bolsa Americana não ganha da Bolsa Brasileira, é que a Bolsa Brasileira está muito barata. Né? Em relação a preço, a gente está ainda muito para trás, né? E a Bolsa Americana já recuperou. Então, nesse quesito, a gente ganha, né, da Bolsa Americana, a gente está realmente muito mais barato que a Bolsa Americana. Tanto é que esse mês, né, nesse rally que a gente teve agora em novembro, a Bolsa Americana sobe 9% esse mês, e o MSCI Brasil, né, que é o índice do Brasil em dólares, a gente está subindo 18% esse mês em dólares. Então, realmente, a gente está muito para trás em relação à Bolsa Americana. A gente gosta, né, das duas, da Bolsa Brasileira e da Bolsa Americana, mas eu acho que nos Estados Unidos, ele, pelo menos no curto prazo, ele tem um espaço fiscal, né, de fazer um programa de estímulos muito maior do que o Brasil. Né? Acho que a gente vai discutir Brasil, mas o Brasil tem uma restrição fiscal que não é a mesma realidade nos Estados Unidos. Né? Deixa eu fazer aqui uma liberdade. Este relatório que você citou está impecável. Recomendo a todos lerem com muita atenção. Então, Obrigado. Parabéns. Obrigado. Vamos introduzir aqui o Brasil um pouquinho na discussão. Não dá para separar totalmente, mas aqui no Brasil a gente tem, nos últimos 4 anos, um efeito de queda de Selic acumulada extraordinária e uma queda forte de fevereiro para cá, por conta da combate à pandemia, praticamente um ambiente de juros reais nunca antes, juros reais negativos, né? Nunca antes vivido aqui. Nesse ambiente, a gente teve uma busca de investidores, como você disse, por ativos da economia real, o que eu acho que é muito saudável, uma mudança de mindset. Então, eu queria te fazer uma pergunta, um combo, para aproveitar aqui a tua presença. Primeiro, quais seriam as projeções da XP para o final de 20 e 21 para inflação, Selic, dólar, PIB e Bovespa, ou Ibovespa, melhor dizendo. E o quanto o país economizou de juros aproximadamente nos últimos anos com essa queda drástica da Selic. O que isso trouxe de efeito benigno? Por favor. Vamos lá. Bom, começando pelo Ibovespa, né, com o mercado, a gente vê o índice com valor justo, né, em 115 mil pontos. Né, esse é o valor justo que a gente vê para o Ibovespa. Difícil dizer se vai chegar até lá no final do ano ou não, né, em 2020, dado que a gente já está muito próximo do final do ano. A gente vê para o final do ano que vem, né, um valor justo de 125 mil pontos. Né, então, para o ano que vem, a gente tem um grau de confiança muito maior, né, com esse número. No curto prazo é muito difícil, né, dizer para onde vai a Bolsa no próximo mês. Né, acho muito complicado a gente fazer esse tipo de previsão, mas os números são esses. Né, a gente vê um valor justo aí em torno de 115, pode demorar 2 meses, 3 meses, 6 meses para chegar até lá, mas até o final do ano que vem, né, a gente calcula um valor justo para a Bolsa em 125 mil pontos. Do ponto de vista de economia, né, PIB,
A gente espera, né, como consenso de mercado, que o PIB esse ano caia em torno de 4%, e que no ano que vem a gente deve enxergar uma recuperação forte, né, na verdade 4,5%, né, de queda esse ano, e para o ano que vem a gente já enxerga um crescimento acima de 3% para o ano que vem, né, em torno de 3,5%, que para o Brasil, né, é um nível de crescimento forte e que pode surpreender ainda para cima esse número. Tá? Esse número pode ser maior porque a gente está entrando em 2021 com um ritmo de atividade muito forte, né? Você viu os dados de vendas no varejo hoje, muito sólidos, dados de produção industrial, confiança do consumidor, confiança do empresariado, né? Todos esses indicadores estão em patamares recordes, né, de alta. Então, a gente está entrando em 2021 com um nível de atividade muito forte e com uma base fraca, né? Uma base muito baixa, né, de comparação. Então, esse 3,5% para o ano que vem, ele pode, né, ser superior, dado esse ritmo que a gente vai entrar no ano que vem. Agora, você tem riscos também para o ano que vem. No ano que vem, se não tivermos aí a prorrogação do auxílio emergencial, como, né, o cenário base é esse, janeiro, fevereiro e março, né, a atividade provavelmente desacelera um pouco. Né? Aí vamos ver como é que vai ser o segundo, terceiro trimestre do ano que vem, como se comporta a inflação, né? Porque a nossa expectativa é que a inflação no Brasil volte a cair no ano que vem, né? A gente não espera que a inflação continue nesses níveis altos, né, que a gente está vendo recentemente. E a gente espera que no ano que vem a inflação feche o ano em 3,6%, né, o IPCA. Então, essa grande alta do IGPM que a gente está vendo, né, IGPM aí, em torno de 20% no ano contra ano, a nossa visão foi muito liderada tanto pelo câmbio, né, então o câmbio impacta bastante nos índices do atacado, né, nos IPAs ali dentro do IGPM, mas também pelo fato de que a indústria não estava esperando essa mega recuperação de demanda que a gente teve, né? A demanda ela voltou muito rápido, muito mais rápido do que todo mundo esperava, e faltou produto, né? Faltou tudo no Brasil. Né? A gente fala com os empresários, né? Faltou, né, artigo têxtil, faltou PVC, faltou cimento, faltou aço, né? Tava faltando tudo no Brasil. Então, isso, né, gerou esse repique da inflação, que na nossa leitura é passageiro. Tá? É um repique de inflação que ela deve se acomodar. Por quê? Porque o Brasil é uma economia basicamente de serviços. E o setor de serviços continua sendo bastante impactado, né, pela pandemia. Então, o setor de serviços, você olha, bares e restaurantes, setor de turismo, hoteleiro, etc., o setor de varejo, lojas físicas, né, continua sofrendo bastante. Então, a gente vê uma capacidade ociosa grande no Brasil e a gente vê uma dificuldade das empresas em conseguirem repassar esse aumento de custos que estão tendo. Né? Então, a gente não enxerga um cenário de inflação ao consumidor saindo do controle. Mas, dito isso, como a gente vê uma inflação, né, maior para o ano que vem do que esse ano a inflação deve ser em torno de 3%, e ano que vem 3,6%, a gente enxerga assim que o Banco Central deve começar a subir juros, né, já em 2021. Mas a gente não enxerga um cenário que os juros no Brasil volta, né, para próximo aí de 2 dígitos, né, não é o nosso cenário base. O nosso cenário base é que a gente vai ter um aumento gradual, né, de Selic no ano que vem, que a Selic fecha o ano que vem em 3%. Então, vamos continuar vendo um cenário de juros baixos no Brasil. Acho que a mensagem aqui é essa. Não é que os juros vão explodir novamente, vão voltar para aquele cenário do Brasil de antigamente, não antigamente, 5 anos atrás. Pouco tempo atrás, exato. Não, a gente vê um cenário de alta gradual da Selic a partir do segundo semestre do ano que vem. Boa, boa. Vamos aprofundar um pouco o macro Brasil, para daqui a pouco entrar no cenário mais de renda variável. E a gente está convivendo com um ano de gastos extraordinários. O Brasil tem restrições orçamentárias,
E um dos temas mais discutidos e que assusta muito é a questão do teto de gastos, que pode ser uma simplificação, mas acho que combina aqui com o momento. A gente tem um diagnóstico racional do ponto de retomada de agenda de reformas administrativa, tributária, e aquele processo tão aguardado de privatizações e concessões. Nesse cenário, quais são os riscos de flertarmos com uma política fiscal frouxa, com uma dívida pública caminhando para 100% do PIB, mesmo o Brasil tendo reservas cambiais de valor expressivo na ordem de 350 bi de dólares ou um pouco mais? E para fechar, existe algum caminho que o governo possa conciliar a manutenção do teto de gastos com a continuidade da renda cidadã, ou o nome que se der? Vamos lá. São várias em uma, mas assim, respondendo de forma objetiva, o risco maior que a gente enxerga é o risco fiscal. Então, esse é o maior risco do cenário do Brasil daqui para frente, justamente a gente entrar numa trajetória de dívida pública descontrolada, né, uma dívida pública que continua em ascendência. O Brasil já entrou esse ano de 2020 muito endividado, né, a gente já tinha uma dívida pública, dívida PIB bastante alta, e a gente vai sair desse ano com uma dívida PIB próxima a 100%, né, do PIB, que você mencionou. Então, esse nível de dívida PIB, para vocês terem uma ideia, de 100%, é o nível que os Estados Unidos e a Inglaterra vão ter no ano que vem. Então, assim, o Brasil não é, né, os Estados Unidos e a Inglaterra do ponto de vista de credibilidade dos mercados. Então, o investidor se assusta, né, o investidor começa a pedir um prêmio de risco maior para comprar títulos do governo brasileiro, e isso fez com que os preços dos juros, né, de longo prazo subisse bastante. Então, você vê juros de curto prazo bastante baixos, né, 2% ao ano, e você começa a enxergar a curva longa, né, juros de 2025, 2026, 2030, ali próximo a 10% já. Né? Então, o mercado precificou um prêmio de risco elevado, porque o Tesouro vai ter que se refinanciar. Né? O Tesouro vai ter que vir a mercado para emitir mais dívida, um caminhão de dívida, e o mercado está pedindo um prêmio maior para comprar essa dívida, né? Dado que o Brasil está bastante endividado. Então, se a gente já está endividado, se endividar ainda mais, né, se a gente não controlar os gastos e essa dívida PIB continuar em trajetória ascendente, aí isso, né, traz um risco de um cenário de cauda para o Brasil. É um cenário alternativo que o Banco Central vai ter que subir juros bem mais, a inflação descontrola, né, a gente sai do controle da inflação e o empresário não vai ter confiança nenhuma de investir, né, porque não se sabe, né, qual vai ser o dia de amanhã no Brasil, e aí você vai ter, né, pouco investimento, pouco crescimento. Então, você tem um cenário de estagflação, né, com pouco crescimento, inflação subindo e juros subindo, né, que é um cenário muito ruim. Então, quando o mercado fala teto de gasto, assim, bate bastante nessa tecla, porque realmente é importante, né? Realmente o Brasil precisa mostrar controle orçamentário e controle da trajetória da dívida pública, porque tem um caminhão de dívida para emitir, né, para vir ao mercado, e você tem que controlar a trajetória dessa dívida também, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a reforma da Previdência, que a gente demorou aí 20 anos para conseguir aprovar, né, e o Brasil aprovou lá um ano atrás, exatamente um ano atrás, ela vai salvar para o Brasil R$1 trilhão, quase 800, 900 bilhões de reais, em 10 anos, né, que o Brasil vai conseguir salvar esse dinheiro. Só que em um ano, em 2020, a gente gastou mais do que isso, né? A gente gastou mais do que uma Previdência em apenas um ano. Então, assim, a dívida PIB, que já era alta, aumentou demais. Por isso que essa questão fiscal daqui para frente, ela é muito relevante, né, para o Brasil conseguir voltar para uma trajetória de controle de gastos, de reformas, de desestatizações, para conseguir né, controlar essa trajetória da dívida PIB, porque
se isso não for controlado, né, as outras variáveis, elas mudam, né, de patamar, e isso vai ter impacto nas empresas, né, vai ter impacto na economia, né, vai ter impacto no dólar, né, vai ter impacto nos juros, enfim, todas as variáveis macro, elas acabam sendo impactadas por essa, né, trajetória fiscal do país. Perfeito. Eu fui cobrada aqui no chat por uma cliente que eu fiz uma pergunta sobre ouro e prata e a gente acabou não desenrolando essa questão. O que vocês estão vendo em relação ao mercado de ouro e prata? Olha, eu particularmente eu gosto de exposição em commodities, exposição a ouro e prata, porque você tem um nível de emissão de moeda no mundo sem precedentes, né? Como eu falei, os governos já emitiram 20 trilhões, né, de dívida nova ou de moeda nova mesmo, e vão emitir mais ainda, né? Então, ativos, né, preciosos que têm uma oferta limitada, né, como prata e ouro, tendem a subir de preço na medida em que as moedas perdem valor, né? Então, o dólar vem perdendo muito valor esse ano em relação a todas as outras moedas, não em relação ao real, né? A gente não se beneficiou disso, mas quando você olha o real o dólar contra uma cesta de moedas no mundo, ele vem perdendo valor, dado o tamanho de emissão de moeda nova que o Fed, né, que o Banco Central americano fez esse ano. Então, como isso vai continuar, né, esse cenário de ter exposição a metais preciosos na carteira faz sentido. Agora, a gente tem que lembrar, quando você tem exposição a commodities, né, na carteira, que essas commodities elas não te pagam dividendo, elas não te pagam cupom, né, como uma renda fixa, um fundo imobiliário. Então, você não deve pensar nessas commodities como apreciação de capital no longo prazo, né? Elas funcionam muito mais como preservação de capital, né? Ou seja, proteger da inflação e proteger a carteira, né, de eventos adversos, mas, em geral, não são bons ativos para carregar por muito longo prazo, né? Ativos para carregar a muito longo prazo, é muito melhor você investir numa boa empresa, num bom negócio, que essa empresa vai crescendo, vai gerando lucros, vai pagando dividendos, né? E no longo prazo você gera aquele efeito bola de neve, né? Nas commodities você não tem muito isso. Nas commodities ela funciona muito mais como um ativo de preservação de capital e não de apreciação de capital no longo prazo, né? Então, assim, acho que tudo isso para responder que acho que faz sentido, mas ter um percentual não tão grande da carteira investido nisso. Perfeito. Bom, o papo aqui está muito agradável, as perguntas são um pouco extensas, a gente está tentando aproveitar ao máximo a tua presença e vamos dar sequência, porque a gente está contra o relógio, infelizmente. Fernando, um pouco mais agora em renda variável, com essa reta final do nosso bate-papo, vamos falar um pouco de Brasil, sem deixar de olhar o mundo. Uma das temáticas mais badaladas nos últimos tempos é a temática ESG, e aquela das melhores práticas de meio ambiente, sustentabilidade e governança. Já é uma coisa normal nos países desenvolvidos. Aqui no Brasil, a XP está dando um impulso extraordinário nessa tese. E como os clientes brasileiros podem se aproveitar dessas oportunidades? E quais são as vantagens efetivas para o valuation das empresas que seguem, de fato, essa linha de atuação, não simplesmente numa retórica? Dê a sua visão para a gente, por gentileza. Ótima pergunta. Essa questão de ESG, né, de meio ambiente, social e governança, ela não é nova, mas ela tem ganhado muita força lá fora, né? Hoje você já tem mais de 40% dos ativos, né, lá fora investidos em ações que já usam, né, metodologia ESG para escolher os ativos a se investir, e esse número vai aumentar cada vez mais, né? Tirando o investimento passivo, que você compra um índice, né, e você compra o índice Bovespa, compra o índice S&P, não tem muita escolha, quando você investe num fundo que tem um gestor, eu acho que esse número vai tender a 100%, né?
Não vai ter gestores ativos que escolhem os papéis a se investir, que não levem em consideração as questões ESG. A gente já está vendo isso lá fora, né? Eu cobri ações europeias até o ano passado, e a gente via que, assim, vários gestores, eles nem olhavam para o setor de tabaco, por exemplo. É ininvestível na cabeça deles, independente de preço, né? O setor de tabaco está extremamente barato, não importa, assim, não entra na política do meu fundo. Então, cada vez mais, né, os gestores ativos no mundo, né, o dinheiro institucional está seguindo essas políticas ESG, e o investidor de varejo também, né? E o investidor que compra os fundos também quer saber, olha, onde você está investindo o meu dinheiro, né? Quero saber se você investe em boas empresas. E o que foi comprovado já em vários estudos que foram feitos é que isso não é apenas retórica, né? As empresas que realmente elas ligam para muito mais do que apenas o lucro, né? Que elas têm boas práticas ambientais, boas práticas sociais com seus empregados e com, né, todo mundo à sua volta, com os fornecedores, com os clientes, e também boas práticas de governança. Essas empresas, elas são mais sustentáveis nos lucros delas ao longo prazo, né? Elas são empresas que são melhores negócios de se investir no longo prazo. E é por isso que é uma das teorias de por que as empresas bem ranqueadas em ESG tendem a performar melhor do que os índices. É porque muita gente fala, olha, você está excluindo maus negócios, né? Você está excluindo empresas mal geridas e maus negócios, por isso que a média das empresas bem ranqueadas, ela tende a ser melhor do que os índices. Tem uma outra teoria que fala, não, tem tanto dinheiro já indo para, né, fundos ESG, que isso está, né, trazendo para cima o preço desses papéis. Enfim, tem algumas teorias, mas a verdade é que se olha os últimos 10, 15 anos, essas empresas bem ranqueadas nas métricas, né, ESG, elas têm performado bem melhor do que os índices. Então, não é só retórica, não é só boas práticas, mas em termos de retornos, também essas empresas têm mostrado bons retornos, né, no longo prazo. Então, hoje a gente já tem um time na XP que olha para ESG, então dentro da nossa plataforma de conteúdos, a gente tem uma série de relatórios, né, de ESG para o Brasil, né, trazendo a realidade para as empresas brasileiras. Inclusive, a gente tem um relatório bem extenso, que é o início de cobertura de ESG na XP, que a gente fez há 1 mês e meio, 2 meses atrás, que a gente tem o ranking das 10 melhores empresas brasileiras né, ranqueadas por essa métrica ESG. Então, para mim, é uma realidade que veio para ficar, né? Não tem volta, e isso é muito bom, né? É muito bom que as empresas elas estão pensando muito mais, né, do que apenas nos lucros, né? Elas estão pensando lucros de forma sustentável. Perfeito. Deixa eu aproveitar que a gente está falando de uma temática específica, falar um pouco aqui, olhando Bovespa, setores, determinados segmentos, consumo, varejo, educação, óleo e gás, commodity, finanças. Como é que vocês estão vendo os setores para o ano que vem na Bovespa? Olha, esse ano a gente teve uma dicotomia de performance enorme, né? Você tem os setores mais beneficiados, né, do cenário, né, de restrição e lockdown versus os setores mais impactados. Isso fez com que abrisse uma boca de jacaré, que a gente chama, né, enorme, entre o setor de tecnologia e varejo online e o setor de óleo e gás, por exemplo, o setor de transporte, o setor de shoppings, né, todos os setores que foram mais impactados e continuam sendo impactados pela pandemia, e bancos também, né, caem 30%, 40% no ano. Você olha o índice Bovespa caindo 10% no ano, mas tem papéis dentro do índice Bovespa que mais que dobraram de preço, né, que são as empresas de tecnologia. Você pega a Magalu, P2W, a própria VEG, né, subiram mais de 100% no ano, enquanto os setores ali de bancos, a própria Petro, shoppings, né, ainda caem aí 30%, 40% no ano. Então, a grande dúvida que o mercado tem compro esses papéis que ficaram para trás e esses setores, né, que foram mais impactados
pela pandemia, ou continuo nas vencedoras, né? Continuo aí apostando nesse tema de varejo online e tecnologia. Desde a segunda-feira, né, no começo dessa semana, com a notícia da vacina, a gente teve uma rotação enorme de dinheiro, né, no mundo e no Brasil, saindo desses papéis de tecnologia e comprando justamente esses setores que ficaram para trás. Porque a visão do mercado foi, bom, agora vai sair a vacina, né, a vacina vem aí nos próximos meses, então é hora de comprar petróleo, né, o petróleo subiu mais de 20%, né, desde segunda-feira, é hora de comprar shoppings, é hora de comprar todos esses setores. Na nossa exposição aqui, na nossa carteira Top 10, a gente tem exposição aos dois setores, né? A gente gosta de varejo, a gente gosta de varejo online, a gente gosta do setor de tecnologia, mas a gente também tem exposição a bancos, né? A gente também tem exposição a empresas que ficaram para trás, né? A gente tem recomendação de compra na Petro, né? Também não está na nossa carteira Top 10, mas o nosso analista gosta bastante da Petro. Então, eu acho que nem tão lá, nem tão cá, porque a vacina também vai demorar, né, para virar uma realidade, e as empresas, né, que estão se beneficiando do varejo online, dificilmente o consumidor vai voltar atrás para os hábitos que a gente tinha pré-pandemia, né? Então, uma dúvida muito grande que eu tenho é em relação a viagens, né, viagens aéreas, né? O setor aéreo é uma dúvida, né? O que vai ser a nova realidade no pós-pandemia. Não para turismo, acho que turismo todo mundo vai viajar igual louco, né, quando puder, mas para viagens de negócio, vai mudar, né, vai ter uma mudança estrutural aqui, né, de demanda, não tem como achar que não vai ter. Então, o mundo mudou, né, em várias frentes, não dá para achar que a gente vai voltar 100% ao que era no cenário pré-pandemia. Então, a gente continua gostando, né, de empresas expostas aí ao setor de varejo online e e-commerce, né, e tecnologia, mas também eu acho que vale ter exposição a esses papéis de boas empresas, bons negócios, bem geridas, que ficaram muito para trás em relação à Bolsa, né? E aí eu cito, por exemplo, o Banco do Brasil, né, que a gente acha que está extremamente barato, a gente gosta de Bradesco também, mas a gente enxerga que esses setores aí têm um espaço a se recuperar, ainda mais com um cenário de recuperação econômica e provavelmente a vacina vindo em algum momento. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o fim, infelizmente. Recentemente, a CVM deu mais um passo expressivo na democratização de investimentos e passou a permitir um acesso maior que os brasileiros invistam nas maiores e melhores empresas do mundo, através dos BDRs, que já existem aqui há muito tempo. Então, quais são as possibilidades que se abrem para uma composição de portfólios diversificados? Como as empresas locais listadas se prepararam para essa competição, para manter a atratividade por recurso dos investidores? E para fechar, como a XP tem uma equipe altamente qualificada para prestar uma assessoria especializada na temática BDR, que é fundamental ter pessoas que tenham expertise. Acho que esse é um diferencial que não podemos acreditar que todos se tornaram especialistas no universo internacional. Por favor, Fernando. Perfeito. Olha, acho que tem alguns pontos para se fazer aqui. O primeiro deles é que a alocação internacional a gente tem que pensar de forma estrutural na nossa carteira. Tá? Ainda mais que a gente vive num cenário de juros baixos no Brasil, a gente não vive mais um cenário do 1% ao mês na renda fixa, né, que você não precisava olhar para fora. Hoje em dia, é crucial que a gente tenha um pedaço da nossa carteira em ativos internacionais, que aí pode ser BDRs, pode ser fundos, pode ser produtos estruturados como os COIs, pode ser ETFs, né, que são os fundos listados em bolsa, que você compra o S&P 500 já aqui na B3, enfim, tem uma série de opções de investimento internacional. Mas o primeiro ponto é que tem que ser uma parte estrutural da nossa carteira e sair um pouco dessa visão, mas o dólar subiu demais, eu compro agora, espero um pouco, enfim, que a gente ainda tem muito aqui no Brasil. Será que é o melhor momento de comprar? Enfim, não. Tem que ter sempre, né? Cenário de Brasil positivo, cenário de Brasil negativo,
de dólar alto, dólar baixo, enfim, sempre tem que ter exposição internacional, porque não só a gente não tem mais juros altos no Brasil, como a gente não tem os grandes expoentes, né, de tecnologia, de biotecnologia, setor farmacêutico, né, o setor de saúde, que são negociados lá fora, e a nossa B3, as empresas brasileiras, têm muito pouca exposição a esses setores, né, de inteligência artificial, enfim, uma série de gaming, né, as empresas de jogos que crescem pra caramba, né, hoje em dia a molecada só quer, né, ficar jogando ali e gasta um dinheiro absurdo, né, um setor que cresce pra caramba, e a gente não tem, né, exposição aqui na nossa bolsa. Então, tem que pensar dessa forma também, olha, eu estou investindo em temas e empresas que né, a nossa bolsa, infelizmente, não oferecia, né, essas opções anteriormente. Então, desse ponto de vista de diversificação, vale muito a pena também ter esses papéis, fundos, enfim, para quem não quer ter os papéis diretamente. E aí, a gente lançou uma carteira top 10 BDRs, né, na nossa plataforma recentemente. A gente está planejando aumentar a cobertura, né, desse tema. Obviamente, são 600 BDRs que vão virar mais de 1.000, né? Então, a gente vai fazer uma cobertura mais ampla, dificilmente a gente vai ter cobertura de todas essas empresas, mas, enfim, a gente vai trazer, sim, bastante conteúdo para esses investidores. Mas você mencionou um ponto que eu acho que é muito válido. Eu tenho falado para o meu time de analistas aqui, eu falo, olha, você não tem que pensar mais só em Itaú contra Bradesco, né? Você tem que pensar em Itaú, Bradesco ou JP Morgan e Citi, né? Que o investidor está pensando assim. Perfeito. Né? O investidor está pensando, compro o Magalu ou compro o Amazon, né? Não está pensando, eu compro o Magalu ou só Via Varejo, enfim, você abriu o horizonte, né, do investidor. Então, é algo que eu acho que a gente vai passar, tem que mudar um pouco, né, a forma de fazer análise, que o analista sempre olhava ali dentro do mundinho dele, do setor dele, e não é como o investidor está olhando. O investidor está olhando agora, do ponto de vista global, vale mais a pena eu comprar, né, JP Morgan ou comprar os bancos brasileiros. Então, acho que esse tipo de análise é cada vez mais relevante daqui para frente. Perfeito. Fernando, a gente já está se aproximando do final. Eu normalmente encerro as lives pedindo ao convidado para deixar uma mensagem, um recado, alguma coisa que você queira deixar gravado na mente dos clientes, levando em consideração o que a gente vai ver aí pela frente em 2021. Tá ótimo. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar né, para o final aqui, André, é que o cenário daqui para frente é um cenário construtivo, é um cenário que a gente enxerga, né, uma recuperação econômica, a gente enxerga mais estímulos vindo por aí né, dos governos do mundo, a gente vê que em algum momento a vacina vai se tornar uma realidade. Obviamente tem vários riscos no horizonte, né? Você tem riscos fiscais no Brasil, tem riscos de segunda onda, tem riscos da guerra comercial China e Estados Unidos, mas esses riscos eles não devem fazer com que a gente fique esperando para estar investido, né? Acho que porque você pode perder semanas como essa semana, né? Se você estivesse esperando passar as eleições e passar tudo e que tudo estivesse muito mais claro, você perdeu aí 20% de alta na Bolsa Brasileira em uma semana, você em dólares, você perdeu o S&P subindo 10% em dólar lá fora, e aí quando você vai comprar, você já comprou em outro nível de preço, né? Você já entrou lá em cima. Então, o ponto os riscos sempre vão estar aí para a gente monitorar e ter uma carteira diversificada em várias classes de ativos, em diferentes moedas, diferentes temas, é a melhor forma de se proteger desses riscos, né? E não ficar esperando sentado em caixa por muito tempo, que aí você perde dias ou semanas tão positivas como a gente teve né, nesse começo de mês aí, nesses últimos 10 dias. Então, acho que essa é a mensagem principal. Estar alerta aos riscos, estar ciente deles, mas estar investido e da forma correta, né? Então, sempre é importante falar com o seu assessor e chegar nesses percentuais ideais para a sua realidade, né? Cada um tem a sua realidade, o seu perfil, por isso que é muito importante, né, falar sempre com o seu assessor para chegar nesse portfólio ideal aí para cada um de vocês. Perfeito, Fernando. Quero agradecer demais a sua presença. Adoramos aqui a conversa. Com certeza você já está convidado para daqui a uns meses voltar para conversar novamente com a gente. Eu vou passar a palavra para o Henrique, para ele fazer uma breve despedida e a gente encerrar aqui a nossa live.
É mais do que convidado, está convocado. Para a gente é sempre um prazer ter você aqui. Se eu pudesse sintetizar um pouquinho o que a gente teve aqui nessa 1 hora tão bem aproveitada, todo investidor, assessor, famílias, empresas, tem hoje um grande conhecimento disponível. Então, com conhecimento, é fácil obter. O negócio é ter sabedoria para construir carteiras de investimento, portfólios que sejam mais individualizados possíveis, que tratem de cenário, horizonte, níveis de tolerância. Para isso, cada assessor aqui da AOL gasta boa parte do seu dia em busca de conhecimento, em discussões criativas e, ao mesmo tempo, antenadas com tudo que acontece. E a gente tem aqui, como o Fernando disse, muitos relatórios. Então, eu recomendo a todos que acompanhem conteúdos.xpi.com.br. Eu dou um depoimento. São relatórios de extrema qualidade, com conteúdo de muita utilização prática. Então, contem com o assessor da AOL, com a nossa equipe. A gente tem uma parceria total com as equipes XP e das melhores assets e bancos de investimento do mercado. Então, o recado final é o momento de uma grande revisão de cada carteira, buscando criar um desenho estratégico para 21, 22 e 23. Desafios sempre vão acontecer e sempre ocorreram. Contem com a equipe da AOL. Perfeito, obrigada a todos que participaram, aos clientes, assessores, mais uma vez, muito obrigada, Fernando, e boa noite para todos. Boa noite. Obrigado. Abraços a todos, até breve. Obrigado. Tchau, tchau.